E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E olha, vou já te instigar, que nem diz o Rafa, a ter uma fé ousada, né? Por quê? Por que a gente deve ter essa fé ousada? Porque se nós não acreditarmos, né, na palavra do Senhor, não acreditarmos que as coisas acontecem, elas não vão acontecer. E hoje fala muito no devocional sobre a questão da ambiência, né? De como as pessoas, qual é as pessoas que a gente anda, né? Vamos entrar então aqui no versículo, né? Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que acontece? Está escrito em Ezequiel 37:13. Ezequiel, né? É admirável a sinceridade de Ezequiel, pois diante dessa visão reconheceu que só Deus poderia trazer vida para aqueles ossos. Ele vivia em meio aos cativos e sentia na pele o sentimento da incapacidade que dominava os israelitas por causa do pesado jugo dos babilônios, causando a imensa humilhação. Bom, o que acontece? Ezequiel estava lá, né? Antigamente as pessoas jogavam no vale, assim, as pessoas que eram mortas, né? Não enterrava assim, mas jogavam no vale, né? Quando eram muitos soldados e que tinha guerras, né? E os corpos ficavam ali. Até que um dia ele se deparou de frente com aqueles ossos, né? Secos, assim. E Deus falou, né? Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Deus perguntou para ele, né? Então ele era profeta, tinha essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Então ele disse assim, ele reconheceu que não era por ele, mas sim por Deus. Ó soberano Senhor, só tu sabes, só tu pode tornar a viver aquilo que já está morto, né? Então o Deus falou para ele, profetiza em cima desses ossos, né? Em cima desses ossos de vale seco, de ossos secos. Então ele disse assim, torne a vida, né? Pode ler Ezequiel ali, um capítulo inteiro, 37. Ele diz, torne a vida, né? E de repente os ossos, a gente entra no texto, né? A gente entra nessa história. Imagina assim, na frente de um monte de corpos ali, tudo, né? Já em decomposição, tinha um monte de ossos. E ele disse, então, profetizar para aquilo dali, mas não tem vida, não tem nada, sabe? E eu me imagino na cena, realmente, assim. Então, ele disse, né, torne a vida. E de repente aqueles ossos começaram a se erguer, né, se formar carne, se formar tecido, músculo. E de repente daí o Senhor diz, né, traga o espírito para eles. E ele disse assim, dos quatro ventos, né, vem espírito e tal. Então veio espírito sobre aqueles ossos. Era assim, aos olhos humanos era impossível profetizar para aquele lugar, porque não tinha vida, não tinha nada ali, sabe? Tô falando com o osso, imagina, né? E mesmo assim Ezequiel profetizou, né? Ele diz, torne a vida, amando do Senhor, né? A gente confiar que Deus, sim, Ele restaura, Ele traz vida àquilo que estava morto. Então é isso que acontece na nossa vida, né? Nós profetizarmos aonde é improvável, onde não parece não ter saída, parece não ter solução, parece impossível, né? A gente começar a falar essas coisas para que venha a vida, né? Quando o Senhor diz, por quê? Que a gente deve profetizar? Por exemplo, assim, a gente começar a decretar, né, na nossa, digamos, questão financeira, no nosso relacionamento, nos nossos filhos, tudo, a gente precisa decretar. Por mais que a gente não esteja vendo aquilo ali se tornando vida, não esteja vendo aquela situação acontecendo como gostaríamos, mas a gente profetizar. Profetizar em cima dos nossos filhos, de tudo, né, no nosso relacionamento. Não, eu profetizo que eu vou ter um relacionamento saudável, que eu vou amar meu cônjuge, ele vai me amar, nós vamos ser muito íntimos. Meus filhos, eu profetizo que eles serão grandes profetas, que eles adorarão a Deus mais do que eu, né? A gente tem que falar sobre essas coisas para os nossos filhos. E a questão financeira também, né? O espiritual, eu profetizo sobre a minha vida que eu vou ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, tudo aquilo que sai da tua boca é o que você está profetizando, né? Então, não comece a dizer essas coisas assim, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas isso, mas aquilo, sabe? Em vez de reclamar, começa a profetizar, que daí vai começar a andar as coisas na sua vida. E assim,
É difícil conservar a confiança quando estamos cercados de pessoas desanimadas. É impressionante o número de pessoas pessimistas, pois não dão um passo sem explicações prévias. Ao contrário da fé, que não interroga nem calcula, mas simplesmente confia e avança. A fé, gente, ela não tem explicação. Ela é só confiar e andar, né? A fé é isso, é tu acreditar sem duvidar. Então é o que nós devemos fazer e não andar com pessoas que te puxam para baixo, sabe? Aquelas pessoas que tudo reclamam, que só fazem fofoca da vida dos outros. Aquelas assim que não tem uma palavra de ânimo para te dar. Entende? Então andar nesse ciclo é contaminoso. Por quê? Porque a ambiência fala isso, né? Esses dias eu achei ele muito engraçado porque o Rafa, ele tem um costume de cortar o pão no meio e daí cortar o pão no meio assim, né, pão francês, e ele enrolar o pão assim em cubinho, né, cada metade enrolar. E eu automaticamente comecei a fazer a mesma coisa. Ele olhou pra mim e disse assim, tu vê o poder da ambiência? Porque, tipo, eu não comi o pão daquele jeito que ele come, né? Então, eu disse, é mesmo? Faz muito sentido. Então, se a gente tá inserido num meio, a gente vai ser igual aquele meio. Não tem outro jeito. Agora, qual é o meio que você está vivendo, né? É no meio de fofocas, de intrigas, de bebedeiras, de palavrões, de um monte de coisa. Qual é esse meio que você está vivendo? Ou é um meio de pessoas que se desenvolvem, que buscam espiritualmente a Deus, que querem saber mais, né, sobre desenvolvimento pessoal, que querem ter um relacionamento com o Senhor, tudo isso faz parte, né? Então, qual é o meio que você está inserido? Tem que buscar essas pessoas, porque é difícil, tá? Eu falo por experiência própria. É difícil encontrar pessoas, assim, que queiram crescer, evoluir, mas é possível, né? É possível, existe sim essas pessoas, só que a gente tem que sair daquele meio de fofoca, de intriga, de um monte de coisa que não condiz com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, né? Então, qual é o ambiente que você está vivendo? Ó, nesses anos, como pastora, eu já encontrei muitas pessoas pessimistas, inclusive durante vários momentos em que, caminhando sobre uma promessa, elas vieram com palavras de desencorajamento, até mesmo declarando que eu não conseguiria, porém decidi confiar e avançar. Tem gente que a gente gosta, que a gente, né, tem um convívio ali e tudo, mas que são pessimistas, que não nos encorajam, que não acreditam naquilo dali. Então essas pessoas, elas não vão te fazer bem. E não é assim, começar a odiar essas pessoas, não, é só se afastar. Por quê? Porque elas não têm o mesmo pensamento que você, né? Ou começa a cortar, começa a dizer assim, ó, tu não pode pensar assim, tu tem que pensar assim. Se ela não começar a enxergar um outro ponto de vista, né? Porque tem essa, às vezes as pessoas têm mania, né? Tem vício de reclamar da vida, de falar um monte de coisa, e elas não se dão por conta. Mas quando alguém vem e fala, não, tu não pode fazer isso, né? Tem que pensar de outra maneira, e ela aceita, ela diz, pior, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que eu só reclamo, tal. Então, que ela aceita, aí é outra história, né? Mas se a pessoa vem e tu fala, diz, não fala assim, tal, né? Porque vai da autoridade que tu tem sobre a sua vida, não sobre a vida dela. Ela veio fazer uma fofoca? Não, peraí, eu não aceito esse tipo de coisa. Por que tu tá falando mal do fulano, do ciclano, sabe? Começar a cortar. E cortar não é assim de ofender, mas não, eu não compactuo com isso. Eu não quero isso pra minha vida, sabe? Começar a declarar essas coisas. Então, se ela concordar contigo e querer crescer junto na caminhada, beleza, vai junto, vai firme, né? Busca aprendizado, busca sabedoria. Mas se a pessoa não quer, simplesmente venha se afastar. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa que só reclama, só te puxa pra baixo, né? Ah, Dani, mas é meu parceiro. Mas aí, minha filha, você vai ter que aumentar o nível de oração, né? Ou o homem que estiver vendo esse devocional, vai ter que aumentar o nível de oração. Porque se você errou lá no recrutamento, vai ter que investir no treinamento. O que é o treinamento? É incentivar ele a andar com outros homens que queiram evoluir também, porque se você já falou, né, que ele precisa mudar, isso, aquilo, ele dificilmente vai ouvir, né? Então você tem que incentivar que ele vá com outros homens para que ele consiga evoluir e vice-versa, né? Então, assim, isso me ensina que é preciso confiar em Deus, mas que também é preciso agir. Ó, outro dia eu falei sobre o devocional, né? Orar mais ação. Oração sem ação não resolve nada. Por quê? Porque tu tá parado ali, tu não tá fazendo nada, tu tá orando e tu tá no mesmo lugar estagnada. Não, tu tem que orar e agir, né?
Se tu viu que aquele ciclo que tu tá andando, as pessoas que tu tá andando ultimamente, não te levam pra cima, não te desenvolvem assim pra ser uma pessoa melhor, saia desse meio, né? Deus fala para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela. Então, sair de nós mesmos, né? Tem a questão física, né? Mas tem a questão emocional também, saia de ti mesmo, né? E Jesus também diz, nega a si mesmo. Por quê? Porque quando a gente nega as nossas vontades, porque a nossa carne quer ir lá fofocar, né, da vida dos outros, quer ir lá deitar nas cordas, comer bastante, é isso que a nossa carne quer. Só que o espiritual não é isso. Para andar com Jesus é negar essas coisas, negar a si mesmo, negar as nossas vontades, os nossos desejos, tá bom? Então assim, não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros, é necessário arriscar. Então vá, procure outras pessoas que queiram, né, se evoluir, que já estão nesse processo, arrisque-se, faça novas amizades, busque outros meios para você se desenvolver. O fundamento da fé não é a irracionalidade, mas o fato de que nossa vida é sustentada em Deus, que pode fazer o impossível. O que a gente tem que acreditar? Tem que acreditar em Deus, né? Que através dele, aonde não existia vida, vai vir a surgir vida. O que você tem declarado sobre a sua família, né? Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então é isso. Através de Deus, sim, Ele quer levantar esses ossos de vales secos, né? Mas você vai precisar abrir a sua boca, né? Para profetizar. Então, assim, viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Então, viver pela fé é arriscado, a gente tem que se arriscar, a gente tem que se jogar e acreditar, né, que se a gente der o passo, Deus dá o chão. E é isso, a fé é acreditar sem duvidar que Deus ele está conosco em todo momento. Só que viver sem fé também é fatal, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada. Então a gente tem que ter fé e acreditar, né? Uma vida de abundância. Então a palavra-chave de hoje é ousadia. Se permita, né, ser ousado, por quê? Porque a fé sem obras também, ela é morta, né? A gente tem que orar, acreditar e agir, profetizar, né, sobre as nossas vidas. Então, assim, esse foi o devocional de hoje. Se fez sentido na sua vida, já declara, né? Eu vou abençoar outras pessoas, eu vou declarar fé sobre a vida delas, eu vou profetizar. Onde não existia vida, eu vou começar a levar a palavra do Senhor. Então, compartilhe esse devocional para aquela pessoa que você, assim, eu queria tanto que ela escutasse e creia que ela vai escutar. Ela vai começar a pensar diferente através desse devocional, tá bom? Então, nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!